Olá pessoal, vamos começar agora a 22ª aula do curso de Matemática Básica para concursos públicos. Hoje uma aula especial. Por que na minha opinião essa aula é especial? Porque nós iremos tratar de um assunto que se constitui o calo, da maioria dos estudantes de matemática, que são as frações. Notadamente aquelas pessoas com dificuldades no aprendizado de matemática, essas pessoas geralmente apresentam problemas com frações. Então o que é que nós iremos fazer? Mais uma vez, me dirigindo para você que tem dificuldade em aprender matemática básica, nós começaremos de maneira extremamente elementar, bastante elementar, propositadamente elementar vai ser essa aula, ok? Então, para você que realmente, de verdade mesmo, sabe matemática básica, e não aquelas pessoas que acham que sabe matemática básica, para você que, no âmago, verdadeiramente sabe matemática básica, talvez essa aula aqui fique um tanto quanto cansativa para você, uma vez que eu vou tratar de coisas elementares, ok? Vamos falar de conceitos, definições, regras, ok? Para que a gente não sinta dificuldade nas próximas aulas, quando a gente entrar finalmente na resolução de problemas com frações, que se constitui o objetivo principal desse módulo seu aí de frações que está presente no seu livro de matemática básica, combinado? Vamos lá. Olha só, o que é que a gente entende por fração? A ideia de fração. Vamos lá. Você provavelmente tem a ideia de fração, aquela imagem da sua professora lá na 4ª série primária, 3ª série primária, apresentando no quadro, botando aquele retângulo no quadro e chamando aquilo de um chocolate. Ou então desenhava um círculo, e dizia que aquilo ali era uma pizza, que todo mundo imaginasse uma pizza. Não está errado, não, decididamente não está. Mesmo porque a gente vai utilizar esse conceito do chocolate, vai usar a ideia da pizza. Mas eu gostaria que a gente estendesse para lá na frente, o conceito de fração. Coisa que a professora, com toda razão, ela não pode fazer lá com alunos de 8, 9 anos, não faz muito sentido. Mas aqui a gente já pode pegar o conceito de fração e estender para um pouco mais além de pizzas e chocolates, combinado? Bom, o conceito de fração, eu peguei o conceito que o professor Scipione de Pierro Neto, eu gosto muito desse conceito. Aliás, para mim o professor Scipione é um exemplo de escritor de livros didáticos de matemática, ok? Eu peguei a definição dele, que eu acho interessante, e coloquei aí para você a definição que ele apresenta no livro dele, em um dos livros dele, a definição de fração. Eu prefiro essa definição porque, digamos assim, é um pouco mais profunda. Ele usa a noção de par ordenado. Ora, se é par, é porque você tem dois números, e ordenado porque obedece uma certa ordem. E ele chama isso aqui, o par ordenado, ele escreve dessa maneira, ok? Ele chama isso aqui de fração, onde esse número A é o numerador, o número B ele chama de denominador, e cada um desses números tem uma função bem específica nesse par. O segundo elemento, melhor falando, desse par, que é o número B, e que tem que ser diferente de zero, por motivos que você já viu lá nas aulas de números naturais. Você sabe que não se divide por zero, não tem significado matemático a divisão por zero. Muito bem, esse número B, chamado de denominador, ele tem a função de indicar de quantas partes iguais o todo, o inteiro, foi igualmente dividido. É importante que a gente diga que é igualmente dividido. E esse número A indica a quantidade dessas partes que foram tomadas, ok? Então vamos lá, o que é o todo, o que é o inteiro? Você pode, mais uma vez aí, lembrando a sua professora lá do primário, você pode pegar esse disco aqui e considerar isso como se fosse uma pizza. Não está errado você fazer isso.
Só que você pode, além da pizza, você pode pegar isso aqui e dizer que esse inteiro, esse todo, poderia representar, por exemplo, o seu salário. Poderia representar, digamos, a sua idade. Poderia representar o comprimento de uma rodovia. Poderia representar, por exemplo, o prêmio de uma loteria. Não sei, representa o inteiro, o todo, em que você está dividindo em partes iguais. E como é que você escreve? Como é que você representa esta divisão em partes iguais? E quantas dessas partes você tomou? Através do conceito de par ordenado, ou seja, através do conceito de fração. Nesse caso, eu dividi a minha pizza, eu dividi as minhas férias, eu dividi a minha idade, eu dividi o prêmio da loteria, não importa, o comprimento da rodovia, eu dividi em 3 partes iguais. 1, 2, 3 partes iguais, ok? Então, o denominador, aqui no caso, é o número 3. E dessas partes, eu peguei uma parte, ou seja, eu dividi a pizza em 3 partes iguais e comi uma dessas pizzas. Eu peguei o prêmio da loteria, dividi em 3 partes iguais e peguei um desses prêmios da loteria. Eu peguei o comprimento da rodovia inteirinho, dividi ela em 3 partes iguais e considerei apenas uma dessas partes, ok? Eu peguei as minhas férias, digamos assim, dividi as minhas férias em 3 partes iguais e considerei uma dessas partes. Portanto, você tem a fração 1 sobre 3, ou, como se costuma falar, 1/3. Ok? Aqui no caso, mais uma vez aqui, ó, um outro círculo, só que dessa vez foi o que eu fiz aqui. Eu dividi esse círculo em 4 partes iguais, todas elas iguais, tem que ser iguais. Se é fração, por definição, você divide o inteiro todo em partes iguais. Portanto, ó, nós dividimos aqui em 4 partes iguais. Dessas 4 partes, eu considerei 3 dessas partes. Portanto, eu tenho a fração 3 sobre 4, ou 3/4, ok? Aqui foi o que eu fiz. Eu peguei o inteiro, olha só que interessante, eu peguei o inteiro, dividi o inteiro em 2 partes. Então, vamos considerar aqui, dividi o inteiro em 2 partes. Tá vendo aqui? 2 partes iguais. E peguei 5 dessas partes. Eu peguei o inteiro, dividi em 2 partes e fui pegando 5. Obviamente que eu recorri a mais inteiros para poder pegar. Então eu peguei 1 parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes. Portanto, eu tenho uma fração 5 sobre 2, ou a fração 5/2, ok? É de fundamental importância que você tenha essa noção de fração. E tenha também a ideia de que, na realidade, nós estamos dividindo 1 por 3. Nós estamos dividindo 3 por 4. Eu peguei o inteiro e dividi em 4 partes. E tomei dessas 4 partes, eu tomei 3 partes. Mas lá na frente, quando você já tiver já um tanto quanto já com um aprofundamento, você vai perceber que, na realidade, o que está se fazendo aqui é 3 sobre 4. 3 dividido por 4. Você precisa desse conceito lá na frente, mas vai precisar. Até mesmo para poder entender o conceito de porcentagem. Você vai ver na realidade que 3 dividido por 4 de qualquer coisa, 3/4 de qualquer coisa, isso representa 75% dessa coisa. Aqui, na realidade, nós temos aproximadamente 33% desta coisa, desse inteiro, desse todo, ok? Então é importante que você tenha o conceito, a ideia de fração. Combinado? Bom, eu tô aqui, você vai me ver o tempo todo olhando aqui pro canto esquerdo aí do seu ouvido. Na realidade, que como essa aula, ela vai ser uma aula longa e extremamente detalhada, eu tive o cuidado de colocar uma cola, entendeu? Aqui com os itens que eu vou passando para você. Lembrando, no entanto, que não me canso de sugerir isso a você. Tem que assistir essas videoaulas com o seu livro. A cada tópico que eu avançar, faz os exercícios básicos do grupo imediatamente após a exposição. Por exemplo, eu coloquei para você o conceito de fração. É o primeiro item aí do seu módulo de fração. O que é que você vai fazer? Apresentado? Vai dar uma lida? Vai fazer os exercícios básicos referente a esse conceito.
Combinado? Não deixe de fazer não, porque somente a videoaula fica aquela sensação enganadora de que entendeu. Bom, eu entendi, estou fera, doutor, PhD em fração. Não está não. Por melhor que possa ser a aula, e eu me esforço para que essa aula seja o melhor possível, é um processo contínuo de aprimoramento de minha parte, ok? Se eu viver 300 anos, lá no último ano de minha vida, eu vou estar sempre aprimorando para que a minha aula seja melhor do que a anterior, entendeu? E não tão melhor quanto a seguinte. Por melhor que sejam as minhas aulas, elas por si só não são suficientes para fazer você aprender. Você tem que calejar o dedo, fazer os exercícios, ok? Isso é muito importante. Interessante que tem um pensador italiano, me esqueci o nome dele aqui agora, me fugiu o nome dele aí, mas um filósofo italiano, ele de certa feita ele falou algo muito interessante mesmo. Não sei se vai ser com essas palavras, mas a mensagem é a mesma. Ele falou certa feita de que quem aí lembrar dessa citação, por favor, manda aí para mim a mensagem do nome dele, do italiano. Ele diz que a atividade de ensinar é uma atividade coletiva, mas a atividade de aprender, essa é individual. Você aí agora, para aprender, é uma atividade solitária, individual sua. Ou seja, você com seu livro, você com seu módulo, não importa, fazendo as atividades. Então não esquece de fazer isso não. Faz os exercícios, combinado? O item 2 aqui, da minha cola e do seu livro ali, é a leitura de uma fração. Como é que a gente faz a leitura de uma fração? Então vamos lá. Uma vez que eu estou sempre considerando você como iniciante, mas um iniciante que precisa ou quer, não é isso mesmo, aprender matemática, derrubar, ultrapassar, superar essa sua dificuldade no aprendizado de matemática básica. Poxa, então você já se propôs isso junto comigo? Então vamos no âmago mesmo, vamos lá aprender de maneira correta tudo que puder de ser respeito à fração, ok? Eu já apresentei para você o conceito de fração. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos ver como é que a gente lê uma fração, a leitura correta de uma fração. Aí no seu livro está apresentado, é o segundo item. Eu divido isso em 3 grupos. Eu só vou fazer comentários aqui agora gerais, ok? Bom, o primeiro grupo aí se refere a quando você tem as frações com denominadores indo de 2 até o número 9. A leitura, ela é específica, ela tem uma leitura própria, ok? Por exemplo, você vai ler aqui do 2 até o 9, você vai ler meios, terços, quartos, quintos, sextos, sétimos, oitavos e nonos. No plural, se o numerador for maior do que 1. E vai ser a leitura no singular se o numerador for igual a 1. Exemplo: 1 meio no singular. Aqui nós temos 5 meios no plural. Por quê? Porque o numerador é maior que 1. Aqui nós teríamos 17 terços, plural, porque o numerador é maior que 1. Aqui nós temos 1 terço no singular, porque o numerador é unitário. Aqui nós temos 19 quartos e aqui nós temos 1 quarto. E por aí vai, okay? Sempre colocando a palavra no plural quando o numerador for maior que 1, ok? Muito bem. O segundo grupo aí você tem quando o denominador é potência de base 10, com expoente natural. O que é que significa isso? 10, 100, que é 10 ao quadrado, por isso que eu falo potência de expoente natural. 1000, que é 10 à terceira. 10.000, que é 10 elevado a 4. 100.000, que é 10 elevado a 5. Aí eu chamo isso de potência de base 10 com expoente natural. Tem leitura própria? Tem sim. Vamos lá, me acompanhe. 1 décimo no singular. Por quê? Porque o expoente é unitário. Aqui nós temos 3 décimos. Significa que eu dividi o meu inteiro em 10 partes, e dessas 10 partes eu considerei quantas? 3 partes. Ok? Vamos lá, o que é que nós temos aqui? Vamos lá. 1 centésimo. Aqui eu tenho 1 milésimo. Aqui eu teria 1 décimo de milésimo. Preste atenção na regularidade que irá aparecer. É muito importante que você tenha perceba essa regularidade, até mesmo para ajudar você na leitura de números decimais.
um décimo, um centésimo, um milésimo, um décimo de milésimo. O próximo seria um centésimo de milésimo. Depois seria um milionésimo. Depois daí, agora é repeteco. Vem sempre décimo centésimo, décimo centésimo, décimo centésimo. O próximo agora seria quem? Um décimo de milionésimo. Depois, um centésimo de milionésimo. Depois teria um bilionésimo. Continua. Um décimo de bilionésimo, um centésimo de bilionésimo, um trilionésimo. E por aí vai, ok? No singular, porque o coeficiente, olha, o numerador é 1, ou seja, o numerador unitário. Se você jogar aqui um número maior, digamos que 1, a partir do 2 em diante, você faz a leitura idêntica, mas colocando no plural. Aqui nós teríamos 7 milésimos, ok? Muito bem. E o terceiro grupo que nós temos aí, você tem toda essa parte aí, essa parte registrada, e tem uns exercícios que eu gostaria que você fizesse, não deixe de fazer não. Você tem o terceiro grupo que é diferente. É quando o denominador é maior que 10, mas não é potência de base 10 com expoente natural. Vai, por exemplo, vai do número 11 até o número 99. Pulou o 100, vai do 101 até o 999. Pulou o 1000, vai do 1001 até o 9999. Por aí vai. Tem que excluir as potências de base 10. E aqui nós temos 2 17avos, ok? Aqui nós temos 3 101 avos. Aqui nós teríamos, vamos ver esse número aqui agora. 2 9.999 avos, ok? É a maneira como você faz a correta leitura de uma fração. Poxa, se nós temos que aprender, vamos aprender corretamente, vamos aprender realmente de maneira profunda, densa, consistente, não aprender de maneira superficial, combinado? Ok. Bom, vamos lá. Que é o próximo item aí agora do seu módulo? Vamos lá, classificação das frações. Como é que você classifica uma fração, ok? Existem 3 formas de você classificar uma fração. Eu vou pegar aí agora, me acompanha aí no seu livro, para eu dizer onde é que essa parte está. Vamos lá. É o terceiro item do seu módulo de números naturais, ou de fração, perdão, está lá na página 86. Então, a classificação das frações. Muito bem. Ora, vamos lá. Fração própria. Vamos ver o que é que você chama de fração própria. Quando é que ela pode ser chamada de fração própria? Quando você tem o numerador sendo menor que o denominador. Quando o numerador for menor que o denominador, você tem uma fração própria. 1/3, 17 18avos, 253 750 avos. Essa fração são exemplo de frações próprias. O numerador é menor que o denominador e, além do mais, tem um detalhezinho que é importante. Toda fração própria, positiva no caso, a gente não vai trabalhar com fração negativa por enquanto. Toda fração própria representa o número decimal que é maior que 0 e é menor que 1. Sempre. É 0, qualquer coisa, ok? Sempre, toda fração própria é maior que 0 e menor que 1, se referindo, no caso, aí a números decimais. Na fração imprópria, olha, é a negação. O que eu disse para a própria, você vai agora negar. Então, na imprópria, o que é que a gente tem na imprópria? É quando o numerador passa a ser maior ou igual ao denominador, ok? 3/1, temos 18 17avos, a gente tem 750, 253 avos, ok? Muito bem. E a fração aparente, quando é que a fração ela é aparente? Quando acontece o que com a fração aparente? Quando o numerador é múltiplo do denominador, ok? Vou botar um exemplo para você. Por exemplo, 0/3 é uma fração aparente, porque 0 é múltiplo de 3. Eu teria aqui 3/3
3 é múltiplo de 3. Eu teria 9 terços, 12 terços, 252 terços. Tudo isso aí, na realidade, são exemplos de frações aparentes, onde o numerador é múltiplo do denominador. Quando você fizer a divisão, todos esses números aqui, na realidade, representam números naturais, ok? Eu botei o exemplo do denominador 3, mas você pode pegar outro exemplo. Por exemplo, eu tenho essa situação aqui, ó, 250 quintos. Isso é uma fração aparente. Por quê? Porque o numerador 250, ele é múltiplo do denominador. Combinado? Quarto item aí do seu módulo de números fracionários. Vamos trabalhar agora com a equivalência de frações. Importantíssimo que eu vou apresentar para você agora o princípio fundamental das frações, ok? Mas antes vamos entender primeiro o que é que significa você dizer que duas ou mais frações são equivalentes. Então me acompanhe. Dá uma olhadinha aqui nesses 3 retângulos. Todos eles são congruentes, ok? Entre si. No primeiro retângulo eu dividi ele em 2 partes congruentes. Vou colocar aqui, ó. Dividir em 2 partes iguais. E dessas 2 partes eu tomei uma. Portanto eu vou colocar aqui a fração 1/2. No segundo retângulo, congruente ao primeiro, eu dividi ele agora não mais em 2 partes congruentes, mas em 4 partes congruentes. Portanto, eu vou colocar aqui 4, ok? E dessas 4 partes, tá vendo aqui de listrado aqui, eu peguei 2 partes, 2 partes. Então, eu vou colocar aqui, ó, o número 2. Esta fração, 2/4. Aqui agora, nesse retângulo congruente a esse daqui, foi o que eu fiz. Eu dividi ele em 8 partes congruentes. 8 partes iguais. Deixa eu registrar isso aqui. 8 partes iguais. E dessas 8 partes, eu peguei 4 partes. Muito bem. Ok, agora dá uma olhadinha nessa figura. Se isso fosse um chocolate, imagine que isso aqui seja um chocolate imenso, ok. Ora, quem come esta parte do chocolate aqui, vai comer absolutamente a mesma parte se comer essa aqui do segundo chocolate, que é igual a essa outra parte do terceiro chocolate. Ou seja, o chocolate consumido no primeiro será igual à quantidade consumida no segundo, que será igual à quantidade consumida no terceiro chocolate. Porque você está vendo aí que todas essas regiões, essas 3 regiões aqui listradas, todas elas são iguais. Portanto, você pode dizer que estas figuras são equivalentes e as frações, portanto, são equivalentes. Ou seja, a fração 1/2 você pode dizer que ela é igual à fração 2/4 e você pode dizer que é igual à fração 4/8, ou seja, representam as mesmas partes do inteiro, do todo que eu considerei, ok? Isso é que é a ideia de equivalência de frações. Agora, como é que você obtém uma fração equivalente a uma outra fração? Usando o princípio fundamental das frações. Eu coloco isso aí, o princípio fundamental das frações, está aí registrado lá no finalzinho da página 87 do seu livro. Basta que você faça a leitura aí agora dessa parte do enunciado, do princípio fundamental das frações, combinado? Aqui agora eu vou aproveitar, uma vez que você já leu esse enunciado, e eu vou utilizar este conceito para simplificar as 3 frações apresentadas, combinado? Lembrando que você só pode fazer, o que é que você pode fazer nesse caso? Você só pode multiplicar ou dividir. O princípio fundamental das frações diz que você só pode multiplicar ambos os termos da fração ou dividir ambos os termos da fração por o mesmo número diferente de 0. Mais uma vez o 0 aí na jogada, né? Você não pode fazer isso com o 0. Mas tirando o número 0, seja ele qual for, se você pega os termos de uma fração, por exemplo, nesse caso aqui, foi o que aconteceu. Essa primeira fração 1/2. Eu, para sair dessa daqui, desse numerador, e chegar no numerador 2, eu multipliquei por 2. Agora, olha só, foi o que aconteceu para eu sair do denominador 2 e chegar no denominador 4. Eu multipliquei também por 2. Portanto, a gente pode afirmar que 1/2 é equivalente a 2/4. Ora, daqui para cá, foi o que eu fiz. Para eu sair do denominador 8 e chegar no denominador 8, eu multipliquei por 4.
para sair do numerador 1 e chegar lá no numerador 4, eu multipliquei também por quem? Por 4. Portanto, eu posso garantir, essas frações são equivalentes, ok? Você tanto pode multiplicar, como você também pode dividir. Nesse caso aqui, eu coloquei 3 exemplos, mas você tem aí no exercício, deixa eu localizar para você, no exercício R1 e no exercício R2, você tem 2 exercícios aí resolvidos, passo a passo, onde eu faço um comentário para você na página 88, da importância de você usar as regrinhas de divisibilidade. Depois eu gostaria que você fizesse a questão básica B5 para você treinar imediatamente após você assistir esse vídeo e a leitura dos exercícios resolvidos. Faz o exercício básico 5, combinado? Vamos lá, olha só, eu quero simplificar a fração 16/50. Ora, o que é que nós vamos precisar? Das regrinhas de divisibilidade. Quem sabe regrinha de divisibilidade ganha tempo em relação a quem não sabe regrinha de divisibilidade. Ora, o que é que eu vou fazer? 16/50. Eu quero encontrar uma fração equivalente a 16/50, mas que apresente os termos, numerador e denominador, primos entre si. Relembrando o que é que significa dizer que 2 números são primos entre si. Apesar de eu já ter falado isso para você lá no curso de múltiplos e divisores, mas não custa nada eu falar novamente para você. 2 números naturais, eles são considerados primos entre si, são chamados de primos entre si, quando o único divisor comum a eles é o número 1. Aí você diz que eles são primos entre si. Eles não precisam necessariamente ser primos. Não. Você pode ter 2 números que não são primos. Exemplo, o 8 e o 9. Ambos os números não são primos. Mas eles, quando comparado um com o outro, eles são primos entre si. Porque o único divisor comum a esses números é justamente o número 1. Então, simplificar uma fração é torná-la irredutível, ou seja, uma fração que você não possa mais reduzir. E quando é que você obtém esta fração irredutível? Quando você consegue tornar os seus termos, numerador e denominador, primos entre si, ou seja, você não encontra mais nenhum número que consiga dividir os dois ao mesmo tempo. Como é que você consegue isso? Usando regrinha de divisibilidade lá dos vídeos e sua parte teórica lá do módulo de múltiplos divisores. Nesse caso aqui, ó, fica claro que eu posso pegar aqui e dividir tanto o numerador quanto o denominador, sabe por quem? Pelo número 2. Eu posso dividir ambos os termos. Posso fazer isso? Posso, porque o princípio fundamental das frações me autoriza eu fazer isso. Ok? Eu posso dividir ambos os termos por qualquer número natural, contanto que seja diferente de 0. O que é que nós vamos ter aqui? Vamos lá. 16 dividido por 2, isso é igual a 8. 50 dividido por 2, isso é igual a 25, ok? Sem nenhum compromisso aí agora, eu gostaria que você fizesse uma operação para mim aí agora, sem se preocupar muito como obter esses números. Pega uma calculadora aí agora, que tiver a seu alcance, divide 8 por 25, vai dar 0, alguma coisa, que eu não sei aquele. Ou melhor, eu estou com a calculadora, então me acompanha aqui. Vamos lá. 8 dividido por 25. Olha o que é que vai dar. 0,32. Ok? Agora limpa o visor aí. Pegue agora e divida 16 por 50. 16 dividido por 50. O que é que você vai obter? 0,32. Mesmo número, tá aí a prova de que esses dois números são equivalentes. Lá na frente, esse 0,32, você vai ler isso com 32%. Portanto, 16/50 de qualquer medida, de qualquer valor, na realidade são iguais a 8/25 desse valor, ou se você preferir lá na frente, 32% desse valor, ok? Muito bem, volta aqui agora para o quadro, vejamos o que é que a gente tem aqui agora, isso é interessante. E aí eu resolvi colocar um exemplo ali no canto direito do quadro, para chamar a sua atenção para um detalhe dos iniciantes. Eu já tive a oportunidade de, infelizmente, ver pessoas que aprenderam fração, fizeram a prova e erraram questões de graça, mas de graça mesmo. As pessoas ficaram simplesmente assim, inconsoláveis, porque realmente foi um erro assim, fatal. Então, para não acontecer isso com você,
foi o que aconteceu com essas pessoas, entendeu? Olha, é o seguinte, eles fizeram os cálculos, eles lá na hora fizeram tudo direitinho, passo a passo, e aí não simplificaram. Ou seja, e eu falo tanto isso em sala de aula, eu insisto tanto, e aqui também com você agora, insisto que você tem que simplificar as frações. Simplifique, reduza essas frações. Aí foi o que aconteceu, infelizmente, com eles. Eles fizeram os cálculos, tudo certinho lá, era problemas envolvendo lá a distribuição de frações. Fizeram todos os cálculos, passo a passo, detalhadamente, só que quando chegaram lá no final, eles não simplificaram o resultado, eles não aplicaram o princípio fundamental das frações. Aí, resultado, eles olharam as alternativas e não tinha lá nas alternativas nenhum número igual àquele que ele tinha encontrado, entendeu? Resultado, eles acreditaram lá na hora que tinham errado a questão, apagaram tudo, refizeram de novo, encontraram o mesmo valor. E aí, resultado, como eles não estavam encontrando, eles resolveram chutar lá um valor. Infelizmente, o valor que eles chutaram não era igual ao resultado deles, correto, diga-se de passagem, mas que eles não simplificaram. Ou seja, foi o que eles fizeram. Eles fizeram o mais difícil, que foi a montagem. Eles pegaram o problema, equacionaram o problema, isso não é uma coisa muito fácil, equacionaram, resolveram a equação, tudo direitinho lá, nos conforme, mas no final eles não simplificaram, ou seja, acertaram o mais difícil e erraram justamente no mais fácil, que é aquela história de você não simplificar as frações. Portanto, foi o que aconteceu aqui. Imagine agora a situação que eu estou levantando aqui agora para você. Vamos lá, você está resolvendo o problema, encontrou 27,42 avos lá. Vai lá olhar no gabarito, dá uma olhadinha aqui no gabarito. E não encontra lá no gabarito, como realmente você não tem aqui ABCDE, o valor, a fração 27,42 avos. Resultado, você se assusta, acha que cometeu um engano e você na realidade não cometeu nenhum engano, seu cálculo está corretíssimo, mas você esqueceu de enxugar a fração, reduzir a fração, torná-la mais compacta, ou seja, torná-la irredutível. E aí pode acontecer isso. Vamos torcer para que nunca venha acontecer isso, ok? Portanto, crie o hábito, o costume de, quando estiver trabalhando com frações, você simplificar a fração. Nesse caso aqui, 27,42 avos. Você vai usar o que? Lá das regrinhas de divisibilidade, aquelas técnicas. Portanto, tanto 27 quanto 42 são divisíveis pelo número 3. Você sabe disso. Eu não vou mais falar isso para você, porque você já domina a regrinha de divisibilidade. Tem um vídeo lá para você e tem o seu módulo, onde eu apresento todas as regras de divisibilidade. É só você olhar no seu módulo que você vai ver lá a página onde está todas as regras de divisibilidade. Não deixe de fazer isso não. No seu caso, aqui agora, eu vou... Bom, vamos lá, regra de divisibilidade. Você tem lá na página 81 e na página 82, você tem todas essas regras sem comentários. Eu apenas apresento as regras para você. E lá na frente, na página... Deixa eu mostrar aqui para você. Quando você estiver lá na página 49... 50, 51 e 52, eu apresento essas regras comentadas uma por uma. Portanto, você tem as regras em dois lugares, da página 49 até a página 52, cada uma delas apresentadas e comentadas, e lá na frente, na página 81 e 82, um resumo onde eu apresento todas essas regras, combinado? Então você tem essas regrinhas, tem que ler essas regrinhas e principalmente tem que memorizar. Então o que é que a gente vai fazer aqui agora? Simplificar essa fração por 3. Eu posso? Posso, por causa do princípio fundamental das frações. Ora, vou pegar 27, e vou pegar 42 e vou fazer o quê? Simplificar isso por 3. Veja que nessas alternativas nós não temos 27,42 avos. Então eu vou simplificar isso aqui agora por 3. Quando você simplifica por 3, você vai obter uma fração que é equivalente a 27,42 avos. E que com certeza vai estar lá entre uma daquelas alternativas. Vamos lá, 27 dividido por 3, isso vai ser igual a 9.
42 dividido por 3, isso vai dar 14. Portanto, o que é que você tem? 27/42 é equivalente a 9/14. Bom, basta você olhar aqui agora. 9/14, ok? É a fração, é a alternativa correta, ok? Então, aprenda com os erros dos outros, ok? Crie o hábito. A partir de agora, faça disso um hábito, um costume seu. Simplifique as frações. E para simplificar de maneira mais rápida e eficiente, você usa o quê? As regrinhas de divisibilidade, ok? Vamos lá, pega sua calculadora aí novamente. Vamos dividir 27 por 42? Olha só o que vai acontecer. 27 dividido por 42, ok? Registra aí numa folha aí de papel esse valor que está aqui agora, é uma dízima. Limpa o visor, divide agora 9 por 14, veja o que é que vai dar, absolutamente o mesmo resultado, ok? É uma prova de que 27/42 é equivalente a 9/14, ok? Então, para nós encerrarmos essa parte agora, vejamos o que é que a gente tem aqui na letra C. 253 avos, 484 avos. Ok. Simplificar essa fração. Ora, vejamos lá. O que é que você tem aqui? Vamos lá. É divisível por 2? Não. Apesar do denominador ser divisível por 2, o numerador não é. Portanto, você não pode fazer. Uma vez que o princípio fundamental diz que você tem que dividir e multiplicar os dois termos e não apenas um. Portanto, isso aqui não é divisível por 2. Veja que eu estou usando o quê? Regrinha de divisibilidade. Estou usando lá o passado. Olha, será que é divisível por 3? Vamos ver, a regrinha 3 você já conhece. 2 mais 5, 7. 7 mais 3, 10. Pronto. Não é divisível por 3. Mesmo que o denominador seja, nesse caso aqui também não é, mas mesmo que fosse, o denominador fosse divisível por 3, eu não poderia usar o 3 para simplificar essa fração, porque você teria que ter os dois termos, numerador e denominador, ambos divisíveis por 3. Portanto, não é por 3. Já eliminamos o 2, já eliminamos o 3. Vamos ver agora a divisibilidade por 4. Olha só. 53 não é divisível por 4, portanto 253 também não vai ser. Ora, o de baixo até é divisível por 4, 484, ele é porque 84 é divisível por 4, mas aí não adianta, porque o numerador também teria que ser. Então não é por 2, não é por 3, não é por 4. Não é por 5, você sabe muito bem por quê, por causa da regrinha do 5. Não é por 6, por motivos que eu deixo para você pesquisar, quando é que o número natural é divisível por 6. Por 7, você usando aquela regrinha lá que eu apresentei para você e que tem no seu módulo, a regrinha diferenciada do 7. Se você aplicar a regrinha diferenciada do 7 aqui, você vai perceber que esse número não é por 7, o 253. Portanto, não adianta. Não é por 9, ok? Não é por 10, aí você para no 11. Quando você para no 11, olha só o que é que acontece. 3 mais 2, 5, 5 menos 5, 0. 4 mais 4, 8, 8 menos 8, 0. Opa! Olha aí você, percebeu? Esse número é divisível por 11. Quem sabe regrinha de divisibilidade vai muito mais rápido aqui, apesar de eu ter demorado nas explicações, mas quem sabe regrinha é só ligar o botãozinho da regrinha, começa a vasculhar, varrer e encontrar o número que é divisível. Portanto, o que é que vamos fazer aqui agora? Vamos simplificar ambos os termos dessa fração por 11. Então você me acompanhe. Eu vou ter 253 484. Vou simplificar aqui por 11. Vamos simplificar então por 11. Ora, essa divisão aí, eu sei que você sabe fazer essa divisão. Você faria 253 dividido por 11, 484 dividido por 11, ok? Por uma questão só de tempo aqui, de economizar, uma vez que eu tenho muita informação para passar para você, eu vou usar a calculadora. Mas lá você não pode usar a calculadora. Portanto, o que é que eu sugiro que você aí, nesse momento aqui agora, faça? Interrompa a exibição do vídeo, faça essas divisões aqui, ok? Depois você retorna para a exibição e confere com os valores que eu vou calcular aqui por uma questão de tempo com a calculadora, ok? Então vamos lá, 253 dividido por 11, isso vai dar 23. O 484 dividido por 11, isso vai dar 44. Portanto, o que é que nós concluímos?
que 253.484 avos é igual a 2344 avos, ok? Quinto item do seu módulo aí, números decimais, ok? A definição de números decimais eu coloco para você aí no item 5, e, portanto, eu deixo aí sobre a sua responsabilidade fazer essa leitura da parte teórica, né? A leitura é interessante, a gente vai ver aqui a definição, você vê no módulo, e a leitura a gente faz aqui agora. Apesar de eu colocar para você, eu registro aí as técnicas para você fazer essa leitura, ok? Vamos lá. A leitura, ela é equivalente, ela é feita de modo similar à leitura das frações, ok? Uma casa decimal aqui, parte inteira, parte decimal, você vai ler décimos. Duas casas decimais, centésimos. Três casas decimais, milésimos. Quatro casas decimais, décimos de milésimo. Preste atenção agora na repetição, na regularidade que haverá. Quatro casas, décimos de milésimos. Cinco casas, centésimos de milésimos. Seis casas, milionésimo. Quando você vai para sete casas, você volta de novo com os décimos. Décimos de milionésimos. Depois você teria centésimos de milionésimo. Na sequência, bilionésimos. Na sequência, décimos de bilionésimo. Centésimos de bilionésimo. Trilionésimo. Décimos de bilionésimo. Centésimos de trilionésimo. E por aí vai. Portanto, é muito fácil você fazer a leitura de um número decimal. Ora, simples. Aqui, como é que você lê? Simples. Décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo. Portanto, a leitura é 1/100 de milésimo. Se eu tivesse aqui o número 4, é idêntico. 4/100 de milésimo. Vamos colocar aqui o número 54. Simples. Você vai fazer a leitura da seguinte maneira. É 54 alguma coisa. Não sei o que é, mas é 54 alguma coisa. O que é esse alguma coisa? Você vem e conta aqui, ó. Não conta a parte inteira. Quando a parte inteira for 0, essa parte inteira não entra na leitura. Volte para cá. É 54 alguma coisa. Vejamos que alguma coisa é essa. Décimo, centésimo, milésimo. Décimo de milésimo, centésimo de milésimo. Você faz a leitura. 54 centésimos de milésimo. Vamos colocar aqui um número 5. E aqui eu vou colocar o número 6 e o número 9. Pronto. Vamos ver como é que a gente faz essa leitura aqui agora. Vamos lá. Aqui a parte inteira é 5. A leitura é 5 inteiros e alguma coisa. Esse alguma coisa eu não sei. Então, como é que você vai fazer? Vamos contar aqui as casas. É 5 inteiros e alguma coisa. Vejamos o que é esse alguma coisa. Décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo, milionésimo. Pronto. Esse alguma coisa você já descobriu. É milionésimo. O que? 691 milionésimos. Vamos fazer a leitura? 5 inteiros, 691 milionésimos. Vamos pegar aqui outro valor? Vamos jogar aqui o número 12. Aqui eu quero quem? Aqui eu quero 7, 5 e vamos botar esse 01 aqui. Portanto, são 12 inteiros e alguma coisa. Vejamos o que é esse alguma coisa. Décimo, centésimo, milésimo. Décimo de milésimo. Centésimo de milésimo. Milionésimo. Décimo de milionésimo. Opa! O alguma coisa eu já descobri. É décimo de milionésimo. Vamos fazer a leitura? O quê? 7.501 décimos de milionésimo. Ok, então vamos lá. 12 inteiros, 7.501 décimos de milionésimos. Ok? Essa foi a leitura de números decimais. Vamos ver agora as propriedades de números decimais. Tem aí no seu livro, ok? Especificamente falando, deixa eu situar para você aí. Vamos lá, fração decimal, a sexta questão, o sexto item aí do seu módulo, fração decimal. Vamos ver o que é que significa uma fração decimal. A definição eu coloco para você aí, o que é que vem a ser fração decimal, e eu vou colocar, faz uma leitura aí agora para você poder me acompanhar. Ora, todas essas frações aqui, elas são frações decimais. Deixa eu botar um outro exemplo aqui, ó. 17 milésimos são frações decimais.
esta fração daqui, olha só, ela não é uma fração decimal, ela não é uma fração, mas não é decimal. E esta daqui, preste atenção, é interessante, ela é uma fração decimal. 5/4 é sim uma fração decimal. Fração decimal, fração decimal, fração decimal. Quer ver uma outra fração decimal? Bem explícita. Essas são as explícitas, né? Vamos lá. 101 décimos de milésimos. Fração decimal. Mas 5/4 também é uma fração decimal. Eu só não vou dizer por quê para você, porque obrigar você, digamos assim, né, a fazer a leitura do livro. Eu explico para você por que esta fração ela é decimal. Quer ver uma outra? Olha só. Pronto, olha aqui. 17/8. Ela também é uma fração decimal. Claro, outra, vamos jogar outra para você. 1/125. Ela também é uma fração decimal, ok? Porque você vai pesquisar. Essa daqui, ó, olha aqui, essa aqui, ela não é uma fração decimal e não tem nenhuma fração equivalente a ela que seja fração decimal. Portanto, é importante que você entenda o que é fração decimal, para que lá na frente, ou melhor, lá na frente não, agora mesmo, a gente já possa usar as propriedades. Eu vou mostrar para você agora as propriedades dos números decimais. Você vai ver isso no item 7, tá aí no item 7 do seu livro, ok? Do módulo de números fracionários decimais. A primeira propriedade diz o seguinte, ó, a P1 aí, diz que quando você tem um número decimal, você pode acrescentar zeros à direita desse número decimal, que esse número ele não se altera, ele continua sendo o mesmo número. Portanto, o que é que a gente pode fazer aqui nesse caso? Eu posso pegar 0,30 e dizer para você que em matemática, isso eu estou me referindo à matemática, isso aqui já não valeria para física, viu? Não vale. E eu faço um comentário em relação a isso lá no vídeo, vamos lá, da série Ganhe Tempo, o vídeo 2, transformação de unidades, onde eu apresento para você a tabelinha do decimilho. Eu faço essa observação da diferença entre algumas coisas da matemática e algumas coisas da física. Por exemplo, 0,3 em matemática é igual a 0,30, que por sua vez é igual a 0,300. Esse número não está alterado. Agora, eu não posso chegar para um físico, dizer que eu fiz as seguintes medidas: 0,3 quilos é igual a 0,30 quilos, que é igual a 0,300 quilos. O físico ele não concordaria, e com toda razão comigo, porque lá é diferente. Na física, dentro de um laboratório fazendo medidas, você não tem o mesmo comportamento que você tem aqui em matemática, combinado? Então, se for matemática, se o exercício for de matemática, você pode fazer isso, colocar zeros à direita de um número decimal, que esse número ele não se altera, ok? Bom, essa foi a primeira propriedade que você tem lá na página 89. Vejamos agora a segunda propriedade, a P2. O que ela fala para você? Que quando você multiplica um número decimal, deixa eu colocar aqui, quando você multiplica o número decimal por uma potência de base 10, entendeu? É simples, não faça cálculo nenhum. Essa propriedade é justamente para fazer com que você não faça cálculo. Quando você quiser multiplicar um número decimal por uma potência de base 10, o expoente natural, 10, 100 mil, 10 mil, 100 mil, milhão, basta você pegar a vírgula presente no número decimal e deslocar essa vírgula igual a uma quantidade de zeros presentes nesse número, nessa potência de base 10. Portanto, o número 10 eu tenho um zero. O que é que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar esta vírgula que você está vendo aqui e deslocar ela uma casa decimal para a direita. Você vai aumentar o número, na realidade. Portanto, o número vai ficar 0,25, ok? Outro exemplo, lá vamos nós. 1,625 vezes o número 100. Ou você poderia ter 10 ao quadrado, absolutamente, deixa eu até colocar isso aqui, vou repetir essa questão aqui,
vezes 10 elevado ao quadrado. Dá no mesmo, porque 10 ao quadrado é o número 1 seguido de 2 zeros. Ok? É a mesma coisa de 100. Ora, o que é que você vai fazer aqui? Simples. Você vai pegar esta vírgula, a propriedade diz para você que você pode fazer isso. Você vai pegar esta vírgula e vai deslocar ela 2 casas decimais para onde? Para a direita. Por que, Ayrton, 2 casas decimais? Porque você tem quantos zeros aqui? 2 zeros. Portanto, o número vai ficar, essa vírgula vai correr, vai ficar, deixar de ficar entre 1 e o 6, vai ficar entre o 2 e o 5. Portanto, nós temos aqui, ó, olha aqui como é que ficaria: 162 inteiros e 5 décimos. É a mesma situação aqui, ó. Ora, se a potência de base 10 estiver escrito nesta forma, base expoente, você vai pegar esta vírgula e vai deslocar ela uma quantidade de casas decimais igual ao numerador, ou melhor, ao expoente natural presente. Nesse caso é o número 2. Portanto, você vai deslocar 2 casas decimais para a direita. É o mesmo resultado. Você vai ficar com 162,5. Ok? O que é que teria aqui agora? Vamos ver um outro exemplo aqui. 0,00054 vezes, o que é que eu vou colocar aqui agora? Pronto, 10 elevado à sétima. Ou, se você quiser, 10 milhões. Ora, 10 milhões tem 7 zeros. 10 elevado a 7 significa que o expoente é 7. E você vai fazer o que com a vírgula? Vai correr ela para onde? Para a direita. Quantas casas decimais? 7 casas decimais. É simples isso. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja que eu parei aqui. Eu parei no 6. Está faltando uma casa decimal para completar as 7. Então você chega aqui agora, ó, bota um 0. Portanto, você tem essa situação, ok? Bom, essa é a P2. A propriedade 3 dos números decimais significa que a partir de agora, o que é que eu estou querendo com essa apresentação de números, das propriedades dos números decimais? A partir de agora, toda vez que você tiver de multiplicar um número decimal, ok? Por uma potência de base 10, basta você pegar a vírgula e correr ela uma determinada quantidade de casas iguais à quantidade 0. Lembrando, no entanto, por exemplo, deixa eu pegar aqui agora, 6, pronto, botar o número 6 aqui, ok? Vezes, apesar de ser o número, apesar de não ter a vírgula, mas ele é, na realidade, o número decimal. Se eu quiser que você faça 6 vezes 10.000, poxa, você vai aplicar essa regrinha. Você vai pegar a vírgula. Onde é que está a vírgula do 6? Poxa, aí eu não estou enxergando. Logo, ela não existe. Bom, ela existe. Você não está enxergando, mas ela existe. Mesmo porque o número 6, em matemática, pode ser escrito dessa maneira, 6,0. Ok? Então, ou 6, não precisa dizer para você que a vírgula ela está à direita do número. Você sabe disso. Portanto, eu vou pegar esta vírgula e correr quantas casas decimais? 4 casas, ou seja, eu vou acrescentar 4 zeros. Portanto, eu teria 60.000. Ok? Não esquece disso não. A terceira propriedade diz o seguinte, ó. Agora, o que é que nós vamos fazer aqui agora? Vamos dividir o número decimal por uma potência de base 10. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão. O que é que você vai fazer? Você vai pegar a vírgula, em vez de você avançar ela para a direita, você vai recuar ela para a esquerda. Ela retroage, ela volta para a esquerda uma quantidade de casas decimais igual à quantidade de zeros que a potência de base 10 tem, ou então igual ao expoente natural. Exemplo, lá vou eu aqui. Vamos supor que você queira dividir 12,5 por 10. Ora, o número 10 tem uma casa, ou melhor, tem um zero, ou o expoente 1, se você achar melhor, o expoente 1. Tanto faz, aí é indiferente. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esta vírgula que você está vendo e vou avançar para a esquerda, ou melhor, recuar para a esquerda uma casa decimal. Portanto, eu vou ficar com 1,25. Pronto, não há necessidade de você fazer cálculo. Não é para fazer cálculo. Você não deve fazer cálculo, ok? Vamos ver o que é que a gente tem aqui agora. 0,0268 dividido por quem agora? Dividido por 100. Que é, na realidade, a mesma coisa
de eu ter essa situação aqui agora. Deixa eu colocar aqui, ó, 0,0268 dividido por 10 ao quadrado. Pronto, é a mesma coisa, absolutamente idêntico. Ok, tanto faz 10 ao quadrado com 100. O que é que a gente vai fazer? Vamos pegar esta vírgula e deslocar ela para a esquerda 2 casas decimais. 2 casas decimais. Resposta de quanto vai ser isso? Vamos lá. O que é que a gente tinha aqui? Vamos lá. Você tinha 4 casas decimais, o 0, 2, o meio e o 8, e vai acrescentar mais 2, só que para a esquerda. Então você vai ficar com um total de 6 casas decimais. 4 que você já tinha, mais 2 que você vai acrescentar. Então lá vamos nós. Eu vou ficar com 1 casa, 2 casas, pelo menos da direita para a esquerda, viu? 1 casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas. Tenho que ficar com 6 casas. Já tenho 4, 5, 6. Pronto, tá aí, ó. E vamos botar esse 0 aqui, porque esse 0 é obrigatório aparecer, ok? Então, na realidade, você tem essa resposta, ok? Bom, mostrei para você essa parte aí agora. Na próxima aula, ela dando continuidade ao estudo das frações, você pode aí agora e deve, no seu livro aí, fazer até o exercício B10. Com essa aula 22, você pode ir da página 85 até a página 91, ler toda a parte teórica, fazer os exercícios, e os exercícios que você está autorizado a fazer até o exercício B11. Na próxima aula, a aula 23, a gente vai entrar nas dízimas periódicas. Eu vou mostrar para você o que é uma dízima periódica. Então você me vê na aula 23.